Como eu disse, a verdade sobre encontrar a vida ao se perdê-la não é um preceito, mas a realidade de algo que acontece. E acontece de muitas e diferentes maneiras. Não é todo mundo que consegue se tornar um herói moral óbvio ou um notório com exasperante grau de relativo sucesso, melhorar a nós mesmos de uma forma ou de outra. E nenhuma dose de autoaceitação nos impedirá de fazê-lo. Autorrenúncia, autoaceitação, diferentes nomes para a mesma coisa, o ideal para o qual não há caminho, a arte para a qual não há técnica. Então, por que, em geral, essa ideia toda tão a miúde toma a forma de um preceito, de um conselho a se seguir, um método a ser aplicado? Bem, obviamente há uma contradição vital na própria noção de autorrenúncia, assim como na de autoaceitação. As pessoas tentam aceitar a si mesmas para serem diferentes e tentam renunciar a si mesmas para terem mais autorrespeito a seus próprios olhos. Ou para alcançar alguma experiência espiritual, alguma exaltação da consciência, desejo revelador de seu interesse em si próprias. Somos realmente obcecados por nós mesmos. E nossas tentativas de rejeição ou aceitação são igualmente infrutíferas. Uma vez que elas não conseguem alcançar aquele centro inacessível de nosso eu interior, que está tentando aceitar ou rejeitar. A parte de nós mesmos que quer nos mudar é justamente a parte que precisa ser mudada, mas é tão inacessível quanto uma agulha ser espetada por sua própria ponta. Mas a razão pela qual a ideia de autorrenúncia aparece na forma impossível de um preceito é porque ela é uma forma do que os budistas chamariam de upaya, um termo em sânscrito que significa meios hábeis. Em particular, os meios hábeis que um professor usa para transmitir ao seu discípulo alguma verdade que só pode ser alcançada de uma forma indireta. Porque o egoísmo do eu cresce com a noção de que ele pode dar as ordens a si mesmo, que é o mestre e senhor de seus próprios processos, de suas próprias motivações e desejos. Portanto, o único resultado importante de qualquer tentativa séria de autorrenúncia ou autoaceitação é a descoberta humilhante de que isso é impossível. E isso, precisamente, é essa morte de si mesmo, que é a improvável fonte de um modo de vida tão novo e tão vivo, que dá a sensação de renascimento. Em um sentido metafórico, o ego morre ao descobrir sua própria incapacidade, sua inépcia para fazer qualquer diferença a si mesmo, para a nossa ilusão de importância, na ideia de que devemos primeiro fazer um firme esforço para picar o touro. Cada membro do endogrupo, ou iniciados, distingue-se do exogrupo, a maioria não iniciada, por meio de um processo de passar por maus bocados, ou de ter suportado sofrimentos que mais tarde são exibidos como orgulhosos distintivos de formatura. Um dos aspectos mais repulsivos da falsidade espiritual é a implicação usual e sutilmente insinuada de que, afinal de contas, alguém sofreu muito. Da mesma forma, naquele indivíduo que ainda é um mero aspirante ao estado de graça, o mesmo tipo de tapeação assume a resolução de picar o touro ao máximo, a fim de se convencer de forma cabal de que isso não pode ser feito.